Chegou um outro superchat aqui, Glauber. Foi o camarada aqui, o Mizenato, pedindo para falar sobre o Bukele, o presidente de El Salvador, né? Muita gente Pode estava crer. falando sobre ele, né? Ele construiu a mega prisão, botou muita gente na prisão. Só que a realidade de El Salvador é um país pequeno, né? A população é pequena, né? Relativamente pequena. No momento que você falava do México, né? México, Colômbia, até mesmo o Brasil, né? Que o pessoal no chat estava falando que faltava um Bukele aqui no Brasil ou nesses países. Então, assim, a realidade é totalmente diferente, né? Do que lá em El Salvador, né? Então, né, porque ele tem feito um trabalho muito doido lá no El Salvador. A gente fez até um documentário sobre isso. Cara, é muito doido essa parada aí, porque lá ele conseguiu o apoio da esquerda e da direita, viu, mano? Será que é porque lá chegou num nível Chegou, cara. inaceitável a ponto, tipo, México, enfim? Ó, Não, vou lá contar era essa fita pra bizarro, você, né? mano. É bizarro. Vou contar essa fita pra você. É o seguinte, mano. Em determinada época de El Salvador, houve alguns expurgos que mandaram os caras embora, tá? Mandaram uma galera embora. E aí, teve uma galera que foi pra Califórnia, pra Los Angeles, pra uma série de lugares. E esses caras formaram as gangues, né? Que são as maras. E são gangues extremamente violentas. E muitos desses caras de gangues, eles foram expurgados lá dos Estados Unidos de volta para El Salvador. E esses caras montaram lá a gangue Barrio 18 e outras tantas gangues. E esses caras dominaram El Salvador de verdade, viu, mano? São caras que nem têm uma identidade nacional com El Salvador. Eles são, tipo, americanos, são de famílias salvadorenhas, mas são Cidadãos americanos. na verdade não, mas assim, tinham nascido lá e Sim. aprontavam lá, e aí os caras foram extraditados todos pra El Salvador. E realmente, mano, as gangues, elas aliciavam crianças, elas faziam uma série de coisas absurdas, assim, que El Salvador ficou entregue na mão dos caras de verdade, mano. Sabe, tipo assim, dos caras dominar território, energia elétrica, água, cortar a energia. Quem não pagasse, os caras tiravam a vida. Certas horas da noite o cara não podia sair. Era pesado. E outras pessoas já vieram nesse projeto. E aí Nayib Bukele entra e ele teve o apoio de 80 a 90% da população lá, cara. E ele fez mesmo, mano. Ele botou o exército, os caras na rua, e ele prendeu tudo quanto é tipo de gente que eram de gangues e não eram de gangues. Então foi muito inocente preso aí também, tá, mano? A gente precisa colocar isso também. E ele enfiou a galera tudo numa cadeia pesada lá e ele deixou uns 3 meses sem ninguém ver. Não deixava a imprensa entrar, nada, órgãos de direitos humanos, tudo bem, então aí não entrava. E ele fez essa parada. El Salvador não tá o país das maravilhas, Alice, no país das maravilhas, longe disso, porque é um país pobre, extremamente desigual também, mano. O que acontece? Essa experiência de El Salvador, ela é um choque. Então você dá um choque no crime. Porém, isso tem que ser sustentado, mano. Os especialistas dizem que sem uma política de projeto de longo prazo, para ser sustentado isso daí, não consegue sustentar. Mas para a população melhorou bastante. A população tem respondido dessa forma. A gente precisa ser honesto aqui também, tá, mano? Então a própria direita e a esquerda apoiaram o que ele estava fazendo, fizeram, porque também chegou a situações insustentáveis de verdade. Tipo, de uma... Coisas que, mano, o cara que trabalha num bairro que tem um tipo de gangue ser executado porque o cara vai trabalhar em outro bairro, o cara tem que trabalhar escondido, sabe? Umas situações como essa. E aí o que acontece? Há instituições internacionais que têm observado isso daí. E não necessariamente ligado a direitos humanos também, mas de organização de comércio, tal, Mundial de Comércio. E ele tem aproveitado disso daí para colocar algumas outras medidas mais autoritárias. Então a galera tá de olho nessa parada. Mas realmente o impacto que ele deu ali nas gangues, irmão, foi pesado. Mas assim, El Salvador tinha quase perdido o país pros caras, mano. É um negócio absurdo. E é um país pequenininho também, né, mano? Tem uma série de outros fatores que fizeram, mas ele meteu o louco mesmo, mano. Ele prendeu mais de 60 mil bicos lá. Sim. E ele mexeu, né, essas prisões e mexeu na estrutura do Estado também.
a corte de lá, juízes e... Fala-se sobre muita corrupção lá, né? E aí ele saiu prendendo todo mundo e mudando a regra, né? O que ele tem feito agora são vários decretos que ele tem passado por cima de coisas muito democráticas, e aí precisa de uns freios também pro cara não meter o louco e virar um doido no poder, né, mano? Porque a gente sabe também que se o cara começa a virar ditador de verdade, você perde o caminho. Mas esse viés aí da violência urbana das gangues, ele deu uma grande política de choque. Lembrando que para os especialistas essa política ela precisa ser mantida com a diminuição da desigualdade social, a educação, uma série de coisas que o Estado precisa agir. E aí, cara, cai aqui no Brasil a galera segmenta, né? Entre esquerda e direita, quem pode criticar, quem não pode criticar, é uma ignorância absurda, né? É igual aquele cara que foi, aquele candidato a presidente que foi executado lá no Equador, os caras queriam saber se ele era de direita ou de esquerda antes de se posicionar, né, mano? Como se... Mas é isso que tá acontecendo, né? Porque ele é muito bom de marketing também, tá? Então, tudo que ele faz, ele divulga nas redes sociais, tudo. Você citou a questão de muito inocente estar preso, né? Uhum. Isso é uma grande crítica ao governo dele, né? Sim. Sobre essas questões e, como você falou, ele tá passando por cima de várias situações e ele tem que ter cuidado para não se tornar um ditador, né? Um possível ditador. E isso é perigoso, de fato é perigoso, né? Se ele não tiver um freio, alguém para freá-lo ou der um toque nele, porque como ele tem uma popularidade muito alta, tá com a popularidade em alta, né? Isso é perigoso, porque ele acaba não escutando as críticas, e isso daí que você falou é bem pertinente. Não, porque daí, cara, o que acontece? Numa democracia, como teoricamente, El Salvador, existem os freios e contrapesos dos outros poderes que precisam ser respeitados de determinada maneira para poder frear certas situações. Me parece que todo mundo concordou com ele lá que ele precisava dar esse tratamento de choque para essas gangues porque o bicho estava pegando. Daí para frente o processo, vamos ver como é que vai continuar, né? Sim, e assim, quem tem interesse em sustentar um Estado onde as pessoas não vão presa, naturalmente vão criticar um cara que sai prendendo todo mundo, né? Então tem uma questão ideológica, né? Tem todo um esforço para colocar o cara como um ditador que tá abusando do poder, tá com poder excessivo e tal, com violação de direitos humanos e tal. Enquanto no Brasil tem uma proteção de direitos humanos e a sociedade tá clamando por uma solução que até hoje o Brasil não encontra essa solução. A atenção é que assim, ó, se a gente for pegado... Então, o Brasil é muito mais complexo e muito maior, né, cara? No documentário que eu fiz, depois vão lá, pessoal, Iconografia da História lá na Ibe Bukele, no documentário que eu fiz uma comparação do tamanho de El Salvador e o que é El Salvador e o que é Brasil. El Salvador é 10 km² menor que Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Entendo. Entende? Lógico que a gente pode usar escala, uma série de coisas, mas aqui é muito mais complexo, né, a situação, né, mano? Não, eu entendo, mas aqui a gente não consegue também deixar Sergipe seguro. É verdade. Então, assim, se a gente tivesse pequenos... Rio de Janeiro é pequeno, cara. Rio de Janeiro é pequeno. Não tão igual o Sergipe, né? A população é pequena. Mas assim, como que o Brasil permitiu que o Rio de Janeiro virasse o Rio de Janeiro, sendo o Rio de Janeiro a capital mais recente do país? Mas é porque a política penal, ela é federal. Sim. Então, tipo, não, eu sei. As estratégias policiais, tudo bem, mas assim, o que limita ela é federal, né? Então ele pega a federação inteira, então, mesmo sendo muito diferente de Sergipe e Rio Grande do Sul, por exemplo. Não, concordo. Só que assim, o Código Penal brasileiro é de 40. É verdade. E não mexem. A LEP é de 84. Então, assim, o Brasil quis ser do jeito que é. O legislador brasileiro, as autoridades permitiu que o Brasil fosse assim. Aí hoje fala que o Brasil é complexo, é grande e tal, que não dá para comparar realmente, mas você permitiu, e não era assim. Não era assim. Crescimento populacional, tudo isso que teve. Vertiginoso e desorganizado, né? E quiseram que fosse assim, né? Comunidade, favela, tal, sem estrutura alguma. E os caras lá, pô, calma aí. E esse argumento que
que Salvador é pequeno, tudo bem, concordo, Salvador é pequeno. Mas pequeno desse jeito era daquela forma, absurda antes. Absurda, cara. E ninguém resolvia, né? Ninguém resolvia. Mesmo sendo pequeno, ele era horrível. E agora é porque mudou toda a política, mudou toda a forma de pensar e toda a forma de fazer. É um basta, não. Vagabundo aqui não. Seja você da corte, seja você o vagabundo da gangue. Então prende o cara da gangue e prende o cara da corte. Uhum. E aqui o Brasil, além de não prender nem o vagabundo do pé de chinelo, solta ele o tempo todo, o da corte ninguém alcança. Eu não estudei dessa política de choque lá na Câmara dos Deputados, no Congresso dos caras também. Isso aí passou batido por mim. Mas eu precisava ver isso aí também, se os caras estão encarcerando gente de lá, porque deve ter vagabundo também no Congresso, né? Dos caras. E até perigoso, né? O cara usar esse tipo de justificativa para possivelmente prender algum opositor. Enfim, é delicado, né? Muito delicado isso aí. É isso, rapaziada. Chegamos no nosso limite, né? E alguém falou assim, pô, Glauber Malandro tá segurando pra bater 7 horas. Não foi intencional, mas a transmissão tá com 7 horas e 2 minutos. Ah, legal, pô. Então, temos o recorde do Joel Paviotti em podcast. Sim. 7 horas, né? 7 horas. Ninguém te deixou no cárcere tanto tempo, não, né? Tanto tempo não. Só agente federal, policial federal. É isso aí. Agora, eu tenho, porra, a meu favor, Joel Paviotti foi em outros podcasts, né? Sim. Mas talvez o primeiro podcast que fez contato não se concretizou, né? Uhum. Mas foi o Fala Glauber Podcast, né? A gente tinha 100 Você não tinha participado em nenhum podcast antes? Não, ainda né? não, mano. Ainda não. Mas você já tinha sido visto, cara. E o teu conteúdo estava sendo acompanhado por todos nós. Acho que houve uma falta de comunicação nossa aí, que a conversa não evoluiu. Ô, bicho, mas o papo muito bom, por 7 horas de papo. Mas aconteceu, isso que eu ia falar, aconteceu no momento certo, né? Show de bola. Talvez lá atrás o papo não seria o mesmo. Então, Não que seria bom o que mesmo. você tá aqui hoje.